Ok, então, estou gravando essa aula. Então, a disciplina de estrutura de dados 2, tá? Uma continuação aí da disciplina de estrutura de dados 1. E a ementa nessa disciplina, nós vamos estudar árvores, tá? Principalmente nessa aula, nós vamos estudar o conceito aí de árvore binária, árvore de busca binária ou árvore binária de busca. Vamos estudar também como ocorre o balanceamento, né, nessas árvores binárias, né? Iremos estudar as árvores AVL, as árvores rubro-negras. Iremos estudar também tabelas de espalhamento ou tabela hash. Havendo tempo, né, dentro da disciplina, nós vamos fazer uma introdução aí a grafos, né, que é uma estrutura de dados também. A árvore é um tipo de grafo, tá, como nós iremos ver. Iremos estudar também algumas técnicas de projeto de algoritmo, método da força bruta, pesquisa exaustiva, algoritmo guloso, estratégia de dividir e conquistar e algoritmos de backtracking. A bibliografia aqui que eu estou sugerindo é o livro aqui de Introdução à Estrutura de Dados, né, do Célio Cerqueira e Rangel, e o livro também do Ziviani, tá? Projeto de algoritmos com implementação em Java e C++, tá? São boas referências bibliográficas. Para quem já programa em linguagem C, já está mais habituado, o livro do Tannenbaum também é muito bom, tá? Ele é considerado até um clássico aí, né? Os livros aí de estrutura de dados, tá? Muito recomendado também. Aqui nas nossas aulas eu vou passar o material aí, né? Eu vou enviar os slides em PDF, tem apostilas também que eu vou compartilhar. Então, caso não tenha acesso aí a essa bibliografia, né, em PDF, lá por meio da biblioteca digital, da biblioteca virtual da Unemate, eu vou disponibilizar um material adicional aí, tá? Então não se preocupe se você não tiver acesso. Bom, então, a avaliação, né, dessa disciplina, né, são 3 notas, tá? Normalmente 2 avaliações e um trabalho, tá? As avaliações, elas ocorrerão de forma remota, claro, né, não serão presenciais. E um trabalho que seria em grupo, tá? Mas pelo tamanho aí da turma, vai ser um trabalho individual mesmo, tá bom? A média é basicamente as 3 notas somadas dividido por 3, né? Uma média aritmética simples, tá? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: imagina que nós queremos fazer a busca, tá, de um determinado elemento em um arranjo. Se tiver algum problema aí aqui no Google Meet, algum problema assim de comunicação, vocês me avisem, tá? Por gentileza, viu, Ronaldo? É importante que você vai me dando feedback aí se você está me ouvindo, porque às vezes a conexão ela, ela cai, né? Do Google Meet, a gente acaba não sabendo. Tá tudo ok por enquanto, professor. Tudo ok, né? Bom, então imagine que nós temos então aí um arranjo, tá? Eu tenho um arranjo aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E nós queremos fazer uma busca desse arranjo, tá? Queremos buscar aqui então o valor 15 dentro desse arranjo. Como que nós podemos realizar, né, essa operação dentro de um arranjo? Tá? Existem várias estratégias de busca, né? Entre elas, a busca sequencial. Olha o primeiro elemento do arranjo, olha o segundo, olha o terceiro, olha o quarto, encontrei, é o elemento 15, encontrei. Tá? Essa é uma estratégia de busca. E se nós formos buscar aí um outro elemento, tá? Por exemplo, eu quero saber se existe o número 16 dentro desse arranjo. O que eu faço? Eu vou executar a mesma busca sequencial, né? Nesse caso, eu teria que buscar, né, varrer cada um dos elementos desse arranjo, e se eu não encontrar, que é o pior caso, eu vou ter varrido aí todos os elementos do arranjo.
E a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: se há alguma forma melhor de fazer isso aí? Ah, claro que existe uma forma muito melhor de se percorrer aí um arranjo, tá? Nós podemos, além de percorrer ele de forma sequencial, a gente poderia ainda aplicar outros algoritmos de busca, tá? Mas é claro que depende aí de como esse arranjo ele foi criado, tá? Uma estratégia que nós poderíamos fazer assim para melhorar, né, a busca nesse arranjo seria implementar uma busca binária, ou seja, eu determino qual que é o ponto central do arranjo, né? Somo aí a quantidade de elementos, divido por 2, tento achar o elemento central e fazer uma busca a partir desse elemento central. Por exemplo, no caso aqui, eu estou querendo buscar o elemento 31, tá? Vou no meio do arranjo, é o elemento 15, 31 é maior que 15, então vou varrer os elementos aí à direita de 15, tá? Essa é uma estratégia. Isso perfeitamente a gente pode fazer em um vetor, tá? Mas e no caso de uma lista ligada, né, nós conseguimos aí aplicar aí a mesma lógica, né, de fazer uma busca binária? Vocês estudaram listas ligadas na disciplina de estrutura de dados 1? Chegaram a ver ou não? Sim, professor, que é um elemento e ele aponta para o próximo, né, da lista. Exatamente. Nesse caso, nós conseguiríamos então realizar uma busca binária em uma lista? Para encontrar um elemento do meio ali seria difícil, né? Difícil, né? Encontrar esse elemento aí do meio, né? Porque diferentemente aí de um vetor, né, que eu consigo já saber o tamanho, né, previamente aí, né, do vetor na lista, eu tenho que sair varrendo ela, né? Então nós temos essa dificuldade aí de encontrar esse elemento central aí da lista. Bom, como que nós poderíamos fazer então? Uma estratégia é criar uma nova estrutura, tá? E é uma estrutura que nós podemos sugerir aí, que ela é um tipo de lista, né? São as árvores, tá? Qual que seria a ideia então? Eu teria então um elemento raiz, tá? Que no caso aqui do vetor aqui seria o 15, tá? E eu teria elementos maior do que 15 na subárvore à direita e elementos menor do que 15 na subárvore da esquerda, tá? Essa seria aí uma possibilidade. E claro, refazer esse processo, refazer essa estrutura, né, nas subárvores, tá? Então, esse arranjo inicial que nós tínhamos aqui, ele poderia ser representado dessa forma aqui, né, na forma de uma árvore, no caso aqui de uma árvore binária, né? Binária porque existem duas subárvores, tá? Essa é a ideia. Se a gente olhar aqui na subárvore da direita, em que eu tenho o 23, o 20 e o 30, eu ainda assim tenho uma subárvore binária, tá? Porque eu tenho ainda uma raiz, uma subárvore da direita e uma subárvore da esquerda. O mesmo ocorre aqui nessa subárvore da esquerda, tá? Bom, então essa estrutura aqui já facilita mais a busca, porque agora, ao invés de eu procurar um elemento central, não, eu tenho já um elemento raiz. E eu sei que a árvore binária, os elementos que são maior do que o raiz estão à direita e menor do que o raiz estão à esquerda. Tá? Nós não representamos uma árvore binária dessa forma aqui, né? Como ocorre na natureza, né? Em que você tem a raiz, né, para baixo e os ramos para cima, né? Então, em computação, nós representamos aí a árvore binária ou qualquer outra árvore de cabeça para baixo, tá?
Então, uma árvore ela é um conjunto de nós, consistindo de um nó chamado raiz, como eu falei anteriormente, tá? Nesse caso aqui o 15, abaixo do qual estão as subárvores que compõem essa árvore. Então, eu tenho a raiz, subárvore da esquerda e o subárvore da direita. O número de subárvores, tá, de cada nó, ele é chamado de grau desse nó. Tá? No exemplo todo, nós temos o grau 2, tá? Exceto os da base que tem grau 0. Tá? Então, assim, a quantidade de subárvores que nós temos determina, então, o grau desse nó. Tá? Então, se eu perguntar para você aqui, qual é o grau do nó 15? Eu tenho quantas subárvores? 2 subárvores, né? Tá? O nó 8, tá? Ele teria, qual é o grau dele? Ele tem quantas subárvores? Tem uma. Uma subárvore só? O grau dele é 1, mas a partir dele tem uma subárvore. Eu tenho uma subárvore, né? Eu tenho uma subárvore à esquerda e uma subárvore à direita, né? Por quê? Eu teria nós aqui Sim. também, né? Tá? Mas nesse caso aqui os nós são nulos, né? Então o grau dele é 1. E no caso das folhas, né, o grau é 0. Então os nós abaixo, né, de um determinado nó são seus descendentes. Tá? Então, descendentes do 8 é o 2 e o 12, né? E os descendentes do 15 são todos os demais nós. Outro conceito importante também é o nível, tá? Dentro de uma árvore, tá? No caso, o nível do nó raiz, ele é o nível 0, tá? E esse nível ele vai aumentando à medida que você vai em direção às folhas, tá? Então, eu tenho o nível 0 no raiz, o nível 1, né, que são os filhos do nó raiz, e o nível 2, aí que compreende as folhas. O nível, então, do nó raiz é 0, como eu falei anteriormente, e a altura, né, H de um nó, ele é o comprimento do caminho mais longo entre ele e uma folha. Tá? Esse é um conceito importante também. Então, assim, se eu quero calcular a altura de 15, eu tenho que percorrer toda vamos colocar assim, a subárvore com a maior quantidade de nós. Tá? Nesse caso aqui, a subárvore da esquerda e da direita ela tem o mesmo tamanho. Tá? Então, tanto faz eu percorrer qualquer uma das subárvores. Tá? Então, isso é importante notar, tá? É sempre o caminho mais longo entre ele e a folha. Tá? Vale notar que a árvore é sempre percorrida da raiz às folhas. Tá? Nós vamos falar aí de como percorrer, das 3 formas aí de fazer uma varredura em uma árvore. Então, eu tenho aqui que a altura do nó raiz é 2. Tá? A altura do filho aqui, desse nó raiz, do 8, é 1, tá? Porque eu só tenho uma folha, né? E a altura aqui das folhas é 0, claro. Nesse caso aqui, veja que eu tenho agora mais uma subárvore aqui, né, embaixo do 2, né? Eu tenho mais uma folha aqui embaixo de 2. E nesse caso, a altura do nó 15, que era 2, agora passou a ser 3. Por quê? É sempre a folha, é sempre a maior distância, né? Vamos colocar assim, entre a raiz e entre o nó folha. Até aí tranquilo, né? Acho que não tem muita novidade Tá aqui. bem tranquilo. Então a altura de uma árvore é a altura do nó raiz. Tá? Da mesma forma, o endereço de uma árvore na memória será sempre o endereço do seu nó raiz. Tá? Então isso é importante na hora de fazer a implementação dela. Outro conceito importante também é o da profundidade de um nó, tá? Que é a distância percorrida do nó até a raiz.
Tá? Então, a profundidade do nó 15 é 0, a profundidade de 8 é 1, tá? E a profundidade aqui de 12 é 2. Então, no caso, a profundidade é o contrário, né? Então, enquanto a altura é da raiz até a folha, a profundidade se dá pelo elemento aqui, né? Pode ser a folha ou outro ramo da árvore, até a raiz. Importante, tá? Uma árvore binária, tá? O que caracteriza ela é sempre ter no máximo 2 subárvores, tá? Sempre no máximo subárvore, ou seja, cada nó só pode ter no máximo 2 subárvores. Tá? Se tiver mais do que 2, já não é mais uma árvore binária. Tá? Nós vamos estudar também nessa disciplina aqui um outro tipo de árvore também, que não é árvore binária, mas que ela é bem interessante, principalmente para a realização de buscas, tá? Que são as árvores trees. Então, isso é importante, tá? A árvore binária sempre eu tenho no máximo 2 subárvores. Do ponto de vista aí, computacional, de implementação, como que nós podemos representar, né, uma subárvore, ou perdão, uma árvore binária? Nós unimos os nós, tá? Essa é a ideia. E como que nós podemos representar aí cada um dos nós? Tá? Então, cada nó, tá, da árvore, ele vai ter um ponteiro para a subárvore da esquerda e um ponteiro para a subárvore da direita. Tá? Essa é a ideia. Tá? Se for uma implementação aí em uma linguagem orientada a objeto como Java, seria uma referência, né? Uma referência para a subárvore da esquerda e uma referência para a subárvore da direita. Aqui eu estou mostrando uma das possíveis implementações, tá, de uma árvore binária, que a implementação aqui está em Java. Tá? Então eu tenho aqui uma classe árvore binária, tem o nó dessa árvore, tem o registro dessa árvore, tá, que também é uma classe, né, uma classe do tipo item, que é especificada por meio dessa interface aqui, e eu tenho os nós da esquerda e da direita. Tenho definido o nó raiz, e eu tenho aqui o construtor dessa árvore. A implementação é extremamente simples, tá? A implementação em C é um pouco diferente. Eu vou mostrar ela também, mas eu gostaria que essa primeira implementação você já programa em C. Então, já a partir da disciplina de estudo de dados 1, né? Então, a partir aqui dessa proposta de implementação, eu vou sugerir, então, que vocês implementem aí na linguagem que você já utiliza, tá? Pode implementar em C mesmo, para a gente poder discutir aí essa implementação. Beleza. Certo? Então, esse material já está lá no SIGA-A. Eu vou aí colocar em torno aí de acredito aí que uns 20 minutos para fazer essa implementação. Beleza, professor. Tranquilo? Vocês estão usando hoje qual ferramenta para fazer a implementação em C? No momento agora, eu estou usando o VS Code e usando o terminal para mandar o GCC mesmo. Compilar com o Bacana. GCC. Tá. Quem utiliza o Windows acaba usando aquele Code Blocks, né? Sim. Eu estou usando o Visual Studio Code também. Então, legal, tá? Então a gente pode aí discutir aí essa sua implementação. Tá certo? Acho que então aí, quantos minutos aí? Uns 20 minutos? Sim, professor. Terminado esse momento, eu venho e chamo o senhor. Se eu terminar antes também, eu mando uma mensagem e aí o senhor fala alguma coisa aí e eu volto aqui. Tá combinado então. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar a gravação aqui para o vídeo não ficar muito longo, e aí você me chama lá no Discord. Fala, tá Beleza. pronto, e a gente volta novamente, tá bom? Beleza. Tá bom, então.